Ontem aqui, Mauro, não sei se você teve essa impressão também, a gente não tem como saber. Eu conversando com o André Rocha, aqui no pré-jogo, e a gente, quando viu a escalação, a gente falou. E falou até algo que aconteceu mesmo, né? Que o Flamengo congestionou o meio-campo e ia tentar evitar as saídas de bola do Fluminense, principalmente ali com o lado do Marcelo, como você falou, e ao mesmo tempo, né, tinha uma garotada rápida no segundo tempo para de repente pegar o Felipe Melo mais cansado, o Marcelo que acabou saindo mais cansado e aí tentar fazer até a diferença no segundo tempo. Coisa que de repente o São Paulo pode ter planejado, mas que teve que ser mudado por conta da expulsão do Felipe, né? E aí fica um pouco diferente. E aí tem uma questão também que o Sampaoli falou ontem, que muita gente criticou a entrada do Vidal, e durante o jogo eu falei isso, e o Sampaoli na coletiva ele fala, né? Por que acontece? Quando o Fluminense fica com um a menos, eu vi que o Flamengo estava com dificuldade de penetrar, como você falou, né? Estava com essa dificuldade, levantou muita bola, e o Flamengo não tinha o Pedro. O Gabriel não é bom de cabeça, não é um ponto forte dele, o Arrascaeta não está nos seus melhores dias, longe disso, que o Arrascaeta às vezes consegue ganhar uma outra bola de cabeça. E aí, quando entra o Vidal, eu comentei assim, eu acho o Vidal, ele na carreira dele, ele tem boa presença de área. Então, de repente, o Sampaoli, ele fala isso, ó. Vou até ler aqui o Sampaoli falando sobre a dificuldade com a mais. Ele falou, ó, os tempos de ataque foram neutralizados por muita densidade dos jogadores do Fluminense dentro da área. Foi difícil. Penso que deveríamos ter tido a oportunidade de dar mais chutes de fora da área. É aquilo que a gente falou sobre os cruzamentos. Era a possibilidade mais concreta de fazer gols. O time tentou. Teve um goleiro do outro lado que esteve muito bem. Com respeito às alterações, Cebolinha foi porque estava tentando abrir o campo na esquerda, com ele tentando ter profundidade daquele lado. A mudança do Arturo Vidal era porque necessitávamos de um volante lançado na segunda linha que pudesse atacar pela sua característica. Né? E aí ele fala também sobre a capacidade definidora do Vidal. Então, eu acho que na falta de um centroavante e tudo, como o Flamengo estava cruzando, eu acho que o pensamento dele, do Vidal, ao invés do Vitor Hugo, era um pouco mais sobre isso também, né, Mauro? Inclusive teve até jogada na área que ele chegou ali tentando cabecear, né? Pode ter sido Isso. essa tentativa. O que está vendo com o Vidal é que assim, o Vidal é um jogador que ele não rende mais aquilo que rendeu no passado, e a torcida tem até uma certa má vontade, o parte da torcida com ele, né? Espera que ele. E ele entrou mal contra o Bahia, inclusive, né? O gol do Bahia, o segundo gol do Bahia, é uma falta boba que ele faz, e aí tem uma série de erros também, né? Do Santos, do Ayrton Lucas, o Ademir finaliza sozinho, e surge o gol número 2 do Bahia no jogo de sábado passado lá em Salvador. Eu acho que aí já vem meio que um combo, né? O pessoal já está meio de má vontade, eu passo da torcida com o Vidal. Mas acho também que ele tem que rever um pouco a sua expectativa com relação a alguns jogadores, que em tese podem apresentar algo, mas que não conseguem apresentar. Talvez o Vidal seja o caso. É o caso do Marinho, por exemplo, quando ele entrou no jogo. Ele vinha tentando o Marinho, você vê que agora parece que o Marinho vai perdendo um pouco de oportunidade. Alguns jogadores não tem como, né? E aí você tem ainda no Flamengo algumas coisas bizarras, né? Como, por exemplo, a renovação automática do Davi Luiz, né? Que vai acontecer, tudo indica. E agora começaram a vazar umas histórias de o Everton Ribeiro interessa não sei o quê. Cara, eu falo isso sempre, torcedor é muito ingênuo às vezes. Pô, o cara vai embora. É muita coincidência que o jogador que está em final de contrato começam a surgir rumores de que outros clubes querem contratar o jogador, porque isso coloca o jogador num patamar de valorização que o futebol dele não está apresentando. O Everton Ribeiro é um jogador importantíssimo no Flamengo. O Flamengo não tem que negociar nada agora. Esperar o final do ano e avaliar Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, deveria ser assim o Davi Luiz, todos eles. E renovar com quem for útil para o ano que vem. Só vai saber isso no final do ano. Né? E o Vidal é um jogador que, de fato, até teve as boas partidas ano passado, já entrou bem em alguns jogos, acho que ele foi importante ali, não foi um protagonista, mas teve a sua importância. Né? Dentro das partidas que o Flamengo foi construindo suas caminhadas para duas conquistas importantes, mas nítido que ele é um jogador que hoje não faz tanta diferença, a relação custo-benefício não é boa. É um jogador caro, né? É um jogador caro. Vale para o Davi Luiz é a mesma coisa, o Davi Luiz. É a mesmíssima coisa. Acho que os dois estão na mesma situação. Eu acho que se não tivesse essa cláusula no contrato do Davi Luiz, o Flamengo não renovaria, mas botou a cláusula, né? Saberia do risco e provavelmente vai ter essa renovação automática. Acho que a chance do Davi Luiz não ficar
caso chegue alguma oferta para ele e ele prefira respirar novos ares. Caso contrário, vai ter mais um ano de contrato aí. E, Mauro, o Diniz ontem, depois do jogo, ele reclamou um pouco sobre antijogo, né? Mas é algo que normalmente nos últimos anos fazem muito com o Flamengo, né? Tentam roubar a bola, quando não rouba, o Flamengo matou a jogada ontem, né? E me chamou a atenção que até o Everton Ribeiro, né, estava bem colaborativo nessa marcação, né? O Daronco até chamou a atenção do Everton Ribeiro uma vez, falou: ó, 1, 2, 3, na próxima é cartão, né? Então essa pegada também foi muito importante, né, Mauro, para não deixar o Fluminense sair também para o ataque, né? O Flamengo ontem a estratégia era muito clara, né? Parar com falta toda vez que não conseguisse fazer o desarme. Duas coisas assim interessantes ontem, bem curiosas, que normalmente acontece contra o Flamengo. Uma é essa, você lembrou bem, vários jogos dos últimos anos, o Flamengo é, entre aspas, a vítima, digamos, da estratégia de parar com faltinhas. Ontem o Flamengo usou, né? Aí você vê a reação do adversário, no caso o Fluminense. E outra que eu achei também, eu vi muitos tricolores reclamando que o áudio estava sintonizado só para a torcida do Flamengo. Tudo. Muitas vezes já vi isso acontecer ao contrário. E aí acham que é lindo. Aí falam que a torcida não sei de quê, falam mal da torcida do Flamengo. E ontem houve esse tipo de reclamação. Muito engraçado isso, porque eu já escutei isso várias vezes acontecer. Você tem uma torcida do Flamengo numerosa, meia dúzia da torcida adversária, pequenininha, e aí tem uma sonoplastia ali que só favorece um lado. Eu não sei quem é o cara que está operando, quem é o chefe desse cara, que permite uma pataquada dessa. Eu também achei ontem a torcida do Fluminense muito calada, ouvindo pela televisão. A torcida do Fluminense é uma torcida muito atuante, participa bastante. Achei até estranho também. Mas são coisas que acontecem, mágicas das transmissões, mágicas que acontecem por aí. Mas geralmente é contra o Flamengo. Então é aquela coisa, né? De pau que dá em Chico, dá em Francisco, tudo foi mais ou menos o que aconteceu. Agora, foi a estratégia do Flamengo. O Daronco poderia ter dado os cartõezinhos do Flamengo, sim. Ele poderia ter dado um cartão ou outro ali, justamente por essa quantidade de faltas ditas táticas, né? Sem dúvida alguma. Mas ele agora tem outro lado. Muitas das faltas que ele marcou não existiram. Ele marcou porque são faltas daronquescas, né? Ele é um árbitro pesado. Eu falo só antes. O Daronco é um árbitro pesado. Ele não tem a mobilidade para acompanhar todos os lances com velocidade. Então, para ele é interessante que o jogo seja picotado. E ele picota o jogo para poder apitar. É muito claro isso. Ele marcou uma falta no final do jogo ali, dentro da área do Fluminense, contra o Flamengo. Um negócio absurdo. A disputa de bola, o Lima e o Cebolinha, os dois se engalfinharam ali, tentando levantar. E perigo de gol, o que é aquilo ali? Marcou falta. São umas coisas assim que não dá para entender. Foram várias assim. Especialmente final de primeiro tempo, final de jogo. Agora não quero que aconteça mais nada. Aí vai picotando, picotando. Então, você vê o número de faltas, você pode cortar pelo menos pela metade. Mas o Flamengo fez muitas faltinhas táticas, sim, e poderia ter tido um cartão para um outro jogador, sem dúvida alguma.